Vamos lá, gente, página 69, nós vamos falar sobre a atividade 8, 7 e 8, né? E aí, nós vamos observar os pares das figuras semelhantes abaixo. Então, tem a figura 1 com a 2, a 3 com a 4, a 5 e a 6. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Pra gente ver aqui. Então, vamos lá. Vamos anotar, então, na página 70, né? Olhando aqui as figuras, anotar na página 70, nós vamos fazer a tabela que tá lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos para nossa apostila. Então, o perímetro da figura 1 é um hexágono que tem 6 lados, cada um tem 4, mede 4. Então, 6 vezes 4, 24, né? Que é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4, né? Mais 4 vai dar 24. Então, eu tenho 24 centímetros. Então, esse é o perímetro, que é a soma de todos os lados. A figura 2, ela tem lado 8, então é um hexágono também. Então, 6 vezes 8, que vai dar 48 centímetros. A figura 3, então, a figura 3, eu tenho aqui a soma, né? Então, 6 mais 6 mais 5 mais 5. Então, para nossa tabela, 6 mais 6 mais 5 mais 5. Então, aqui dá 12 mais 10, 22 centímetros. Voltando aqui, então, para a figura 4, eu tenho 15 mais 15, 18 mais 18. Então, figura 4, eu tenho 15 mais 15 mais 18 mais 18. E isso vai ficar como 15 mais 15, 18, 66 centímetros, né? E a figura 5, eu tenho 3 mais 3 mais 5 mais 2, que vai ser 13 centímetros. E a figura 6, eu tenho 12 mais 12 mais 20 mais 8, e aí eu tenho 52 centímetros. E agora, nós vamos fazer a área. Então, a área do hexágono é 6 vezes 4 ao quadrado, que é cada lado, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Então, a gente fazendo aqui todo a simplificação, então, eu vou ter 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Para o próximo, vai ser 6 vezes a base, que é 8 ao quadrado, vezes a altura, que é a raiz de 3, dividido por 4. Então, dá 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Na figura 3, eu tenho base vezes a altura, que vai ser 25,8 centímetros quadrados. Na figura 4, base vezes a altura, eu tenho 232,2 centímetros quadrados. No outro, eu tenho base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Essa conta aqui, eu tenho 99,1 centímetros quadrados. E o último, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, que é 145,6 centímetros quadrados, ok? Bom, então, tá aqui a nossa tabela, e agora nós vamos fazer aqui a razão de semelhança. A razão de semelhança é só eu fazer, era 8 para 4, né? Cada lado da primeira por cada lado da segunda, que vai dar 2. Entre as figuras 3 e 4, cada lado da figura 3, com a figura 4, dá 3. E a mesma coisa a figura 5, a figura 6, eu tenho 8 para 2, que vai ser 4. A razão entre os perímetros. Então, vamos lá. O perímetro da 2 é 48, com o perímetro da 1
Então, 48 por 24 vai dar 2. O perímetro aqui, ó, 66 para 22. 66 para 22. Deu 3. E o perímetro aqui, 52 para 13, deu 4 também. Então, eu vejo que a razão de semelhança, ela era igual à razão dos perímetros, tá? Agora, vamos ver a razão da área. Quando eu pego essa área por essa, vai ficar 96 raiz de 3 dividido por 24 raiz de 3. Aqui eu simplifico, e fico 96 dividido por 24, vai dar 4. Aqui, quando eu pego as duas, né? 232 por 25. Então, 232 por 25,8, isso aqui dá aproximadamente 9. E a mesma coisa eu faço aqui, 145 por 9,1. Então, 145,6 por 9,1 e vai dar 16. Então, eu observo o seguinte, ó, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Então, eu percebo que a razão das áreas, ela é o quadrado de semelhança ou da de perímetro, porque semelhança e perímetro são iguais. Se eu elevar ao quadrado, vai dar a da área, ó, 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, ó, semelhança com perímetro são iguais. De área, é só eu pegar ou a semelhança ou a do perímetro e elevar ao quadrado. Então, vamos lá, completando. A partir dos resultados do segundo quadro, quando as figuras são semelhantes, a razão entre seus perímetros é igual à razão de semelhança. E a razão entre suas áreas é o quadrado. Então, razão de semelhança com perímetro são iguais. E razão de semelhança e área, com a área, é só eu elevar ao quadrado. Ou essa, porque se elas são iguais, tanto faz. Então, vamos lá. Olha lá. Encontre a razão de semelhança entre os pares das figuras semelhantes a partir dos valores de suas áreas ou perímetros. Então, olha só. Ele me deu áreas. Então, eu tenho que fazer a razão. Então, 972 dividido por 12. Então, 972 dividido por 12 vai dar 81. Vamos lembrar que quando eu falo em área, eu estou elevando a razão de semelhança ao quadrado. Então, é só eu fazer a raiz de 81, que é 9. E aí, eu achei a razão de semelhança. Aqui, agora entre perímetros, vamos lá. Entre perímetros, eu sei que a razão de semelhança e a razão de perímetros, elas são iguais. Lembra? A de área é que eu tinha que elevar ao quadrado. Então, era 9 ao quadrado, vai dar 81. Agora, a de perímetro, elas são iguais. Então, eu tenho que fazer 32,5 dividido por 13. 32,5 dividido por 13 vai dar 2,5. E elas são iguais, então a razão de semelhança é 2,5. Não tem que tirar a raiz. Agora aqui de novo a área. Então já sei que eu tenho que tirar a raiz porque é elevado ao quadrado. Então 252 dividido por 7 vai dar 36. Então vamos lembrar que raiz de 36 é 6. Então, está aqui as razões de semelhança, tá bom? 3, vamos lá. A razão entre as medidas dos perímetros e as medidas de área dos pares da figura semelhantes abaixo, conhecendo somente a medida de um dos lados correspondentes de cada figura. Então, dê a razão. Então, vamos lá. A razão de semelhança, ó, aqui tá fácil. 4, ó, 8 e 4. Então, 8 dividido por 4 é 2. Então, a razão de semelhança é 2. Então, a razão de semelhança e de perímetro, elas são iguais, não é isso?
é 2. E a diária? A diária é só eu pegar e elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, então dá 4. Letra B, ó lá, 12 por 8. Então, 12 dividido por 8. 12 dividido por 8, então vai dar 1,5, certo? Então, essa é a razão de semelhança e perímetro. Essa é a razão de semelhança e perímetro. E agora, diária. A razão diária é só eu pegar 1,5 e elevar ao quadrado. Então, 1,5 ao quadrado dá 2,25. Prontinho. Então, vamos lá. 4. Observe as figuras a seguir. Então, olha lá, tem aqui as figuras. A figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Então, o perímetro da figura 2 em relação à figura 1 ficou... Então, vamos lá. Contando os quadradinhos, qual é a razão de semelhança entre as figuras? Então, vamos lá. Contando os quadradinhos. Figura 1, eu tenho 2, né, aqui. E aqui eu tenho 4. Então, a razão de semelhança é 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, a razão de semelhança é 2, que também é a de perímetro, não é isso? E aí, então, se é 2, é porque ela ficou duplicada, né? Então, é a letra C, certo? E aí, virando a página, a gente acha aqui mais um, ó lá. Observe as figuras desenhadas nas malhas quadriculadas a seguir. Então, tem a figura 1, a figura 2. As medidas da figura 1 foram obtidas a partir das medidas de comprimento da figura 2. Fazendo uma... Então, vamos lá. O que a gente fez aqui da figura 1 para a gente ter a figura 2? A figura 1 é uma ampliação da figura 2, não é isso? Logo, foi feita uma multiplicação dos lados da figura 2 para obtê-la. Então, foi feito o quê? Uma multiplicação. Então, a figura 2, não é isso? Ó, as medidas de comprimento da figura 1 foram obtidas a partir das medidas de comprimento correspondentes na figura 2, fazendo uma multiplicação, certo? Então, alternativa B. E a 6, vamos lá. A 6. Na imagem a seguir, a figura B é uma ampliação da figura A. Então, B é ampliado de A. Aí fala assim, ó. Para essa transformação, podemos afirmar que A, o perímetro de B se manteve o mesmo de A e os ângulos não. O perímetro não vai se manter o mesmo de A, certo? Porque se eu vou aumentar os lados... Então, vamos lá. O perímetro de B passou a ser o triplo do perímetro de A. Então, vamos lá. Se eu olhar, a razão de semelhança é quanto? Vamos lá. Aqui eu tenho 4 quadradinhos e aqui eu tenho 8 quadradinhos, certo? Então, a razão de semelhança é 2. 8 dividido por 4 é 2, entenderam? Então, o que acontece? Se eu dobrei, então quer dizer que o perímetro passou a ser o dobro, não é isso? Só que aí ele fala assim, ó, então, ou é a C ou é a D. Aí ele fala, vamos ler, passou a ser o dobro do perímetro de A, tudo bem. E os ângulos internos não se alteraram. Lembra que os ângulos não se alteram, né? Realmente, o que vai acontecer é expandir o comprimento dos lados, né? Na letra D, ele diz que os ângulos internos também dobraram, tá errado isso aqui. Então, é a alternativa C. Vamos lá para 7 e última. As figuras 1 e 2 são semelhantes e a razão entre seus lados é 2. Então, a razão de semelhança. Então, a razão do perímetro, vamos lembrar, a razão de perímetro é igual à razão de semelhança. Então, a razão de perímetro é 2 também. E a razão da área é só eu elevar ao quadrado.
Então, a razão da área é 2 ao quadrado, não é isso? 2 ao quadrado é 4. Então, são, respectivamente, eu tenho que pegar a alternativa que é 2 e 4. Então, é a letra B, 2 e 4, porque de perímetro é igual a de semelhança e de área é só elevar ao quadrado. Então, prontinho, mais um capítulo terminado aí.